Hoje pela manhã nós vimos que a expressão Eshet Hail é composta por duas palavras hebraicas. Eshet significa mulher, Hail, que significa, que pode ser traduzido como força, poder, virtude ou valor. E nós vimos que essa palavra, Hail, também é usada em outros contextos bíblicos para descrever aqueles guerreiros valentes e poderosos. Portanto, Eshet Hail pode ser entendido como a mulher soldado, como nós vimos hoje pela manhã, aquela mulher guerreira. E nós vimos isso trocando aquela ideia de que a mulher de Provérbios ela é uma mulher virtuosa. A palavra virtuosa ela não existe no original hebraico como estamos vendo aqui. Na realidade, deveria ser traduzido como a mulher soldado, a mulher guerreira, uma mulher que tem força, que tem valor, que possui qualidades admiráveis e dignas de elogio. Por isso que o capítulo 31 de Provérbios é dedicado a ela. E também vimos, então, retirando essa ideia da nossa mente, que foi um problema de tradução das escrituras, durante anos, nós nos deparamos com essa palavra, mulher virtuosa, e na realidade agora nós, estudando mais profundamente as línguas originais, nós vamos descobrir que é a mulher guerreira, a mulher soldado. Assim também como vimos hoje pela manhã, que a expressão Ezer Kenegdó tem um termo também diferente daquele que nós aprendemos a ver em Gênesis, quando diz que Deus faria para Adão uma auxiliadora idônea. A auxiliadora idônea, Ezer Kenegdó, na realidade não diz o que o João Ferreira de Almeida quis traduzir para a nossa Bíblia em português. Essa palavra Ezer, ela é usada para Deus em algumas porções da Bíblia e tem o significado de auxílio forte. Então, lembram quando Davi faz a sua oração pedindo socorro do Senhor, que ele diz que o meu socorro vem do Senhor? Então a palavra ali é Ezer, Deus é o nosso auxílio, é aquele que nos socorre, é aquele que vem até nós, é aquela força, que também tem o sentido daquela força que nos complementa. E nós vimos também que essa palavra ela não tem o sentido de subordinação. Então quando Deus cria a mulher, então por que é importante saber isso? Porque quando Deus criou a mulher, ela não estava nesse estado de subordinação. Essa expressão, Ezer Kenegdó, significa aquela que é correspondente a ele, significa aquela que tem condições de ficar face a face com ele, tem a propriedade de resisti-lo. Ela não vai só complementar, mas ela vai equilibrar as forças. E também ela é apresentada no Gênesis ali, na criação, como uma força que complementa o homem, que salva o homem. E aí eu falei para vocês que em determinadas situações todo homem precisa de uma mulher sensata para corrigi-lo, para poder ajudá-lo, aquela parceira que se coloca frente a frente, igual na posição, ela foi criada igual na posição. E aí também aprendemos que na cultura hebraica uma pessoa só cresce quando confrontada. O crescimento e a maturidade vem de alguém que se coloca frente a frente para ajudar. E é aquela pessoa que empurra, aquela pessoa que confronta, aquela pessoa que te impulsiona para fazer determinadas coisas. E então nessa filosofia da vida hebraica não aparece essa questão da submissão no momento da criação. A mulher vai se tornar submissa depois da queda. Depois da queda, ela é colocada em submissão, o homem é colocado na posição de liderança, então ela perdeu essa posição. Gênesis 24, quando nós olhamos para Rebeca, vai mostrar que a igreja ela sempre esteve presente na mão de Deus. Ela sempre esteve nos planos do Senhor. A igreja não é algo que surge assim do nada, de uma hora para outra, A igreja ela é tipificada no Antigo Testamento
Antes da encarnação do Verbo, nós podemos encontrar a tipificação da igreja. Rebeca é uma dessas tipificações. A igreja ela é revelada na encarnação do Senhor Jesus Cristo, né? Na encarnação do Verbo. A igreja ela é também concretizada no ministério apostólico. Mas eu quero me prender hoje a Gênesis 24, quando diz que Abraão mandou buscar Rebeca para casar com Isaac. Abraão não queria que Isaac se unisse a uma cananita pagã. Observe que Abraão tem todo o cuidado para não colocar Isaac em jugo desigual. E jugo desigual, aqui no caso de Isaac, simbolizaria um sincretismo religioso. E o que é o sincretismo religioso? No caso aqui, seria a união de povos, a união de doutrinas, para a formação do povo de Deus. E o sincretismo religioso ele é muito perigoso. Por quê? Porque o povo de Deus tem o mau hábito de buscar certas coisas que estão acontecendo lá fora e tentar trazer para dentro da igreja. Nós, no lugar de sermos aquele povo que deveria ser observado à luz das Escrituras, nós acabamos copiando o mundo. E aquela expressão não ameis o mundo também tem o sentido de não tomar a forma, de não se conformar com o modelo do mundo. E hoje o que mais nós temos visto são ideias, são teologias, são templos com nomes de igrejas que estão cada vez mais adequados ao mundo. Escândalos acontecem, né, constantemente. Então nós vamos ver que se Isaac tivesse casado com uma mulher que não fosse do povo de Deus, haveria uma espécie de sincretismo aí e de uma união, de um jugo desigual. Então Abraão enviou o seu servo Eliezer a uma região chamada Padan Aram. Mas antes de partir, esse homem fez algo que é fundamental para todos nós. Seria bom que a gente copiasse isso dele. Antes de sair de casa, fazermos uma oração. Antes de resolver qualquer problema, colocássemos diante do Senhor. Então antes de sair, ele ora. Parece que ele faz algo até incomum para os nossos dias. E ele ora. Esse homem viajou 720 quilômetros. E essa viagem deve ter durado entre 17 a 20 dias. E ele parou junto ao poço, fora da cidade de Naor. E aí, conforme ele havia orado, Deus vai dirigindo cada dia, cada passo da sua vida. E lá ele encontra, né, as mulheres retirando água, e os seus olhos ficaram atentos para uma mulher chamada Rebeca, uma jovem chamada Rebeca, que a princípio preencheu todos os requisitos que ele havia colocado diante de Deus, e que Abraão teria dito que ele tivesse cuidado com relação a isso. Agora, o que esse texto tem a dizer, né, para nós, dando continuidade aqui à nossa reflexão pela manhã, no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né? E não é só o Dia Internacional da Mulher hoje, é o aniversário de um dos melhores amigos que eu tenho, né? O presbítero Elton, ele nasceu no Dia Internacional da Mulher, lá na Igreja Congregacional de Jardim América. Meu irmão, espero que Deus continue abençoando a vida dele, né? Mas, observando a tipologia hebraica, nós vamos analisar os personagens e retirar algumas lições. Em especial, vamos olhar para a pessoa de Rebeca, porque Rebeca prefigura a igreja de Cristo. Abraão, ele tipifica Deus, enquanto Isaac tipifica Cristo. Esse simbolismo ele é mais claro quando nós olhamos Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Então, como um tipo de Cristo, ele se coloca voluntariamente para o sacrifício. Abraão aqui então vai significar pai, enquanto Isaac significa graça. Então Abraão, que simboliza Deus, Isaac e Cristo, Rebeca a igreja. E aqui, olhando mais profundamente para Rebeca como símbolo da igreja, o texto diz que ela é bela, ela é virgem, ela é pura, e além disso é aquela mulher que está sempre adornada.
aquela que prende pelos cabelos. A expressão na poesia hebraica diz que a mulher bela, a mulher adornada é aquela que prende pelos cabelos, aquela que chama a atenção, ou melhor, aquela que é santa. E já em contraste com Sara, né? Sara, na simbologia aqui do Gênesis, ela é a nação de Israel. Então é possível retirar uma lição de cada uma dessas expressões aqui tipológicas. Mas Eliezer, eu quero falar Eliezer, que eu estou com Eliezer na cabeça, é um outro amigo que eu tenho. O Eliezer, ele simboliza o Espírito Santo. E por quê? Porque ele convenceu Rebeca a ir com ele. E o Espírito é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o Espírito quem nos convence à conversão. E ele convenceu Rebeca a ir com ele. Eliezer possuía 7 servos, que por sua vez simbolizam os anjos. E os anjos, aqui simbolizados, são aqueles que recolherão os eleitos. Mateus 24 vai nos dar mais detalhes com relação a isso. E também Eliezer levou com ele 10 camelos, e os camelos são símbolos dos dons ministeriais, que esses camelos levaram presentes, e esses presentes simbolizam os dons espirituais. Então, ao chegar ao poço, Eliezer ficou observando. Quando ele avistou Rebeca, ele mesmo foi ao seu encontro e ele lhe pediu água. Normalmente, uma mulher judia teria negado. Normalmente, a mulher judia teria rejeitado essa aproximação. Mas Rebeca serviu a Eliezer. Não só ele, serviu também seus servos e os animais. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que foi uma quantidade enorme de água. Eu vou perguntar para vocês, mulheres aqui hoje: vocês estariam dispostos a servir se soubesse que um camelo pode beber até 100 litros de água? Quantos camelos? São 10 camelos. Se cada um perto de 100, os camelos seriam 1000 litros. Isso me leva a crer que as suas servas poderiam estar com ela e devem ter ajudado nessa tarefa. Mas isso aqui é especulação minha. E aqui eu quero montar para vocês o quadro da mulher que simboliza a igreja. A mulher Rebeca, que simboliza a igreja, ela é de fato bela, ela é adornada, ela é virtuosa, ela serve de exemplo e de modelo para a mulher cristã. Mas é a mulher que está pronta para o serviço. É a mulher que não tem medo de desafios. E lembra da expressão do início, da mulher guerreira, da mulher forte, da mulher soldado? Além de bela e formosa, casta, Rebeca, ela era prestativa e trabalhadora. Agora notem que na nossa cultura as mulheres são educadas simplesmente para receberem e dificilmente servir. Tanto é que já na nossa cultura hoje as jovens já começam a crescer pensando em trabalhar fora de casa, sair de casa, casa cedo. Algumas casam para sair de casa, né? Mas as mulheres bíblicas, elas são mulheres que sempre estavam dispostas a servir. E essa jovem, além de educada, ela era hospitaleira. Então Eliezer viu uma mulher que não levou em conta a cultura da sua época e o serviu. Uma mulher de família, uma mulher decente, uma mulher honesta, uma mulher comportada, prontinha para casar com Isaac. E o que é interessante, Isaac era um homem rico. E quando Eliezer apresenta quem é Abraão, quem seria o jovem que casaria com Rebeca, e aí ela toma consciência de que ele é um jovem rico, todos lá
em sua casa se alegraram. Por que se alegraram? Porque era uma honra para a mulher casar com um homem rico naquela época. Não são todas que têm essa sorte, né? Conheço uma que tentou casar com um americano e não deu certo. Tá? O americano tinha a identidade da República Federativa do Brasil. Mas brincadeira à parte, né? Rebeca, ela herdou o melhor para o seu casamento: casa, riqueza, um bom marido, né? Ou seja, fazer aquele trabalho simples, tirar água e dar de beber à caravana de Eliezer, trouxe para ela essa recompensa. Existem coisas, irmão, muito simples que nós fazemos em casa, e até fazemos na casa de Deus, que Deus nos honra, que Deus nos recompensa. Coisas simples que fazemos para os irmãos, Deus pode pegar isso e transformar isso em galardão. Rebeca, ela mostrou coragem, porque a caravana era grande, muitos homens. Rebeca mostrou fé, Rebeca mostrou mais que hospitalidade. Rebeca também, ela, assim como Abraão, ela largou a sua terra, ela largou a sua parentela e foi servir em outros lugares. Essa mulher entendeu que Deus a estava chamando para algo maior. Ela foi fiel no simples, fiel no pouco, e Deus a colocou sobre o muito. Um dos problemas nossos é que hoje em dia nós sempre queremos logo muito, ninguém quer servir no pouco, né? Mas Rebeca primeiro tirou água para o Espírito Santo. Isso significa que a prioridade dela era andar no Espírito. Era uma mulher séria. Quem anda no Espírito não é vencido pela carne. A vida na terra não é fácil. Tirar água simboliza derramar lágrimas. Todos nós um dia já derramamos lágrimas. O servo de Abraão levou para Isaac o símbolo do arrebatamento. Rebeca, ao ser retirada da casa de seu pai e levada para a casa de Abraão, símbolo da igreja que é arrebatada. O servo de Abraão foi e levou consigo Rebeca, e não somente ela levou com ela as suas servas, ou seja, levou consigo outras que a serviam. E os arrebatados serão aqueles que fazem a vontade do Senhor, aqueles que servem ao Senhor. Rebeca também nos mostra que a fé sem obras ela é morta. A graça que gera compromissos, ela também gera serviço ao nosso Deus. Lembra daquele ditado antigo? Quem não vive para servir, não serve para viver. Ao chegar na casa de Abraão, né? E aqui tem, casa de Abraão simboliza aqui a Nova Jerusalém, e ver que alguns ali, Abraão tinha muitos empregados, tinha com certeza muitas jovens belas, né, que vinham dessas famílias, mas elas não receberam esse galardão, não receberam esse privilégio. Deus teve que buscar longe. Então Rebeca é essa mulher com compromisso com a igreja, alguém sabe que deve se dar para o serviço. E por último, o texto diz que Rebeca foi colocada sobre o camelo. Na simbologia, a igreja está sobre os dons. E mais, Rebeca viu Isaac de longe. Isso significa que nesta terra, mesmo com dons, a igreja ainda vê Cristo de longe. Mas vai chegar o dia em que nós vamos vê-lo face a face, vamos vê-lo como ele é. Vai chegar um dia em que receberemos um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo. Queridas irmãs, que os irmãos pensem nas virtudes de Rebeca e procurem desenvolver essas virtudes em suas vidas, porque o Isaac está vindo ao encontro de vocês para levá-las com ele para a glória eterna. Acabarão as lutas, o trabalho doloroso, a falta de reconhecimento, a falta de dinheiro, vai acabar a pobreza. Acabarão as lutas,
Trabalho doloroso, né? Então, primeiro, vamos pensar nisso. Ainda não chegou o tempo de adentrarmos a Nova Jerusalém, mas vai chegar o dia. Enquanto isso, temos que dar o melhor de nós mesmos. A igreja, ela receberá todas as promessas de Deus que estão nas Escrituras. Enquanto isso não chega, feliz 8 de março para vocês, né? Feliz Dia Internacional da Mulher. Quero trazer ainda algumas lições para pensarmos hoje. Em primeiro lugar, pense na disponibilidade para servir. Pense em ser alguém disponível para servir. Rebeca ensina que servir com alegria e generosidade abre portas para sermos instrumentos de Deus. Também, essa mulher nos ensina a obediência na prática. Pequenos atos de bondade podem podem causar grande impacto na vida de outras pessoas. Às vezes coisas pequenas que fazemos, coisas que aparentemente muito simples, têm um valor muito significativo na vida dos outros. Também, Rebeca é fé em ação. Deus responde, né, às nossas orações. Lembra? Eliezer saiu de casa, orou, pediu direção do Senhor, que Deus conduzisse a sua jornada, e Deus conduziu a jornada em todos os detalhes. À medida que ele caminhava, à medida que ele se aproximava, à medida que ele se relacionava com ela, ele ia entendendo a cada ponto que o Senhor estava de fato dirigindo toda a sua jornada. Então, a mulher soldado de Provérbios 31, ela conquistou a posição que tem com força, com respeito, com competência e com toda a naturalidade da sua história. A grande lição que vem lá do Éden, né, do Esser Gidon, é que a inimizade, ela colocada entre a mulher e a serpente, hoje resulta numa afronta ao diabo. Ao submeter-se a Deus em obediência, a mulher resiste e vence ao diabo. Talvez muitas de vocês não pensam nisso, não sabem disso. Mas lembra? No Éden a mulher foi enganada, mas na cruz Jesus a redimiu e deu a ela o seu Espírito. E de posse do Espírito Santo, a mulher pode resistir ao diabo. Ela pode ser vencedora. Ela pode ser uma barreira entre o diabo, seu esposo, seus filhos, sua casa, sua própria vida. Satanás tem na mulher sábia e submissa, na mulher soldado, na mulher que ajuda, na ajudadora, na auxiliadora, de fato, né, como é colocado no livro de Gênesis, uma mulher submissa espiritualmente, ela é um fator de resistência, não só na igreja, mas também em todos os lugares aonde ela estiver. A mulher enganada no Éden, ela torna-se mais do que vencedora em Cristo. Então esse dia, para vocês, foi muito mais importante do que vocês imaginam, com todas essas lições. É bom pensar uma coisa: o mundo e o maligno têm tentado colocar uma inimizade, tem tentado transformar os casais em inimigos. O seu adversário não é o seu marido, entenda isso. É que, por ser homem, hoje em dia os homens estão cada dia mais efeminados, mais difamados, mais diminuídos, mais discriminados nessa sociedade esquerdista. Mas pense nisso: seu marido, por pior que ele seja, por mais ímpio que ele seja, ele não é seu inimigo. Seu adversário é o diabo. E o diabo pode ser vencido em casa, quando você age de acordo com os princípios estabelecidos nas Escrituras. A mulher sábia, ela age de acordo com a palavra, ela não age de acordo com os pensamentos sociais, com os movimentos sociais, com as ideias mundanas. A mulher sábia, ela é forte como um guerreiro e auxiliadora como Deus. Então que Deus vos abençoe. Feliz Dia Internacional da Mulher.